Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Eu estava meio sem inspiração de alguns dias para gravar, tenho colocado em shots algumas coisas, mas Deus ele é tremendo, maravilhoso e às vezes nos permite fazer coisas mesmo sem a gente estar inspirado, sem a gente mesmo querer, porque a capacidade vem dele. E hoje eu estava sentado, cansado, trabalhei a madrugada inteira, mas eu vi uma discussão tão forte por causa de um comentário que eu fiz em uma das plataformas, em uma das minhas mídias, não vou citar o nome aqui, mas o debate era doutrinas bíblicas. E era um vídeo do pastor Marco Feliciano lá em Camboriú, lá em Gideão, no Congresso de Gideões, tá bom? Eu peço para que você veja esse vídeo até o final, medita nele e, se possível, faz um comentário, com respeito, óbvio, com educação, óbvio, senão eu vou desconsiderar o seu comentário. Aqui não é manipulação de mídia, a PL ainda não foi aprovada, mas tudo tem que ser com ordem e com decência, principalmente quando você fala da palavra de Deus, não é verdade? Então, deixa o seu like se você gostar do conteúdo, se você não gostar não precisa, mas comenta e compartilha se possível, beleza? Fica comigo até o final, vamos lá? Pois bem, qual que era a ministração do pastor Marco Feliciano? Primeiro, ministração, pregação não está sujeita a debate, porque subentende que a pregação, a ministração é algo dado pelo Espírito Santo, tá bom? Então, às vezes, algumas pessoas pegam ministrações, pregações e lançam nas mídias sociais para ter debate. Pregação não é debate, não pode ter debate em pregação. Por quê? Porque o contexto que foi pregado naquele dia, naquele momento, era para aquele dia, para aquele momento e para aquele público. Então, o que as pessoas às vezes fazem? Elas pegam uma pregação que foi feita na igreja tal, no lugar tal, no dia tal, que tinha lá 20 membros naquele dia. Aquela ministração, aquela pregação era para aqueles 20 membros? Não. Era para os 100 membros daquela igreja. E mais os que o Espírito Santo mandou ir no dia, eles não foram, tá? Tem pessoas que cometem um equívoco gigantesco de falar assim: a pregação, essa palavra é para quem está aqui. Mentira, não é para quem está aqui, é para quem é daqui. Uma casa, como a minha casa aqui, minha casa é um apartamento grande, digamos que tenha 12 cadeiras, que é para 12 filhos, tá? Minha mãe fez um jantar para 12 filhos, ela veio aqui no meu apartamento e fez um jantar para 12 filhos. Só vieram 5. O que vai acontecer? Os 5 vão comer mais, vão comer do que não vieram. E os que não vieram, ou vão ficar com fome, ou vão comer a comida que não é para eles comerem. Porque o que era para eles está lá onde é para eles estarem. Então, uma igreja de 100 membros, aquela pregação era para os 100. Quem não foi, errou. Deveria ter ido. Tá? A Bíblia vai dizer assim: quando chegares uma casa, coma aquilo que tiver nela. Então, a comida era aquela. Se perdeu, esquece, meu amigo. Esquece. Mas era para você ter ouvido aquela palavra. Então, vocês que pregam a palavra, vocês que trazem saudação na igreja, nunca mais, por gentileza, cometam esse equívoco de dizer: essa palavra era para esse povo, era para esse público que estava aqui. Não, não era para quem estava ali, é para quem é dali. E ainda tem mais, porque Deus, o Espírito Santo, ele convida outras pessoas para irem. Por quê? Porque aquela palavra era para aquele povo também. Então, tinha 20 pessoas que deveriam estar lá. Desses 20, 10 não foram porque os preguiçosos da igreja não evangelizaram, não ouviram a voz de Deus e não chamaram. E 10 não foram porque não aceitaram o convite. Então, esses 20 deveriam ter comido aquela comida daquele dia e não comeram. Ponto? Então, estamos esclarecidos. Qual que era o tema da pregação do pastor Marco Feliciano? Ele falava o seguinte, que uma certa feita, indagaram ele falando: pastor, quando você era mais jovem, você pregava e o fogo caía na igreja, era um pentecoste gigantesco, agora parece que você perdeu a unção, porque não está acontecendo mais a mesma coisa. E ele foi lá e retrucou. Isso é comentário dele. Então, o comentário dele, que não é a pregação, pode ser sim julgado. Tá? A gente tem que julgar a profecia, não o profeta. Então, qual foi a resposta dele para a igreja naquele momento? Bem, o problema é que antigamente o povo dava lugar, o povo era espiritual, o povo era comprometido com a obra e agora o povo não é mais. Espera aí. Existem 3 fatores para o acontecimento de uma boa ministração. O primeiro e principal de todos eles, o Espírito Santo está no lugar usando o preleitor. Ponto. Esse é o primeiro fator.
O segundo fator, o pré-eleitor se permitir ser usado, porque Deus não usa ninguém por obrigação, Ele não força ninguém. Tá? Pega a passagem de Balaque e Balaão lá e a jumenta que você vai entender. E o terceiro fator, as pessoas darem ouvido. A Bíblia vai dizer, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endurecerás vosso serviço. Tá? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então são três. O primeiro, eu não tenho dúvida que está no lugar. O Espírito Santo está no lugar, porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então esse está. O segundo, nem sempre o pré-eleitor dá tanto lugar como dava. Então, senhor Marco Feliciano, eu sei que esse vídeo provavelmente não vai chegar no senhor, com todo respeito, porém, muitas vezes a culpa é sim do pré-eleitor, muitas vezes a culpa é sim do cantor, porque quantas vezes você não estava num congresso, num culto, numa igreja, onde estava lá o grupo organizado X foi louvar, não aconteceu nada. Foi o segundo, não aconteceu nada. Foi o terceiro, uma humildade, o céu abriu. Por quê? Não é a mesma igreja? Não é o mesmo lugar? As pessoas que estão ouvindo não são as mesmas? O que tem de diferente? O grupo que louvou. Porque o grupo que louvou deu lugar. Se permitiu ser usado pelo Espírito Santo, estava preparado, estava com a casa espiritual em ordem e Deus usou. Bom, então a gente tem que entender o seguinte, tá, senhor Marco Feliciano? Não é 100% culpa do povo, não. Os preleitores precisam entender que às vezes o povo também é povo meio complicado, tá? Não vamos ficar atribuindo sempre a culpa ao povo, não. Quem prega a palavra de Deus também precisa se colocar na brecha para que Deus use, tá? Precisa entender isso aí, não é 100% povo, não. A gente tem mania sempre de, quando está com o microfone na mão, achar que está com autoridade, né? E poder falar o que quer. Não é bem assim. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, verso de número 8, é um texto que muitos se apegam a ele para justificar o uso e costumes ou doutrinas bíblicas, ou doutrinas da igreja. Aqui está escrito assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus Cristo não mudou, eu também não tenho que mudar, né? Então, se antigamente eu aceitava os usos e costumes, eu tenho que aceitar para o resto da minha vida, porque funcionava no passado, agora tem que continuar funcionando. Vamos lá. A Bíblia vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está falando da pessoa de quem? Jesus Cristo. Não está falando de você, mas está falando de mim. Pelo contrário, muito pelo contrário, porque a mesma Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai fazer, e as pessoas falam, mas nós temos que ser igual a Jesus. Cuidado com isso. Tá? Você precisa interpretar o texto bíblico, porque quando a Bíblia fala de Jesus, está falando de Jesus, quando está falando de mim, está falando de mim, porque a mesma Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está dizendo que Deus não é homem. Então, nós e Deus somos completamente diferentes, não somos a mesma coisa. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém o homem se corrompeu. Tá? Todos os pecados instituídos foram da glória de Deus. Então, não compare Deus com o homem, para com essa bobagem. Toda hora eu vejo não, graças a Deus eu tenho evitado conflito, mas muitas pessoas confundem Deus com o homem. Você não pode ficar olhando para a aparência, porque Deus ele fala, Samuel, não olhe para a sua aparência, porque você vê o que está diante dos teus olhos, você vê a aparência, porém eu olho o coração. Tá, você está entendendo que naquele momento Samuel estava agindo, estava cumprindo um edito, um mandato de Deus, sendo representado por Deus. Lembra que eu falei do pré-eleitor de Deus, aquele negócio? Deus usa, o pré-eleitor é usado. Samuel estava sendo usado para levantar, para constituir um rei. Então, naquele momento, Samuel não tinha direito nenhum de opinar, não tinha direito nenhum de emitir qualquer tipo de opinião, de fazer nada nesse sentido, porque ele estava sendo simplesmente um atalaia, um instrumento, um vaso na mão de Deus. Então, naquele momento, ele não era homem, naquele momento ele era um vaso, ele era um instrumento. Tá? Ele era um martelo na mão do carpinteiro. Então ele tinha que simplesmente fazer o que Deus falou. Vai lá e que eu vou te mostrar quem vai ser o rei. Não tô nem aí quem você acha bonito, não tem nem aí quem você acha feio, não tem nem aí de nada. Agora, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se Samuel tivesse indo lá para separar um ajudante para ele, um auxiliar para ele, né? Ele poderia ter olhado para a aparência, ele poderia ter olhado do jeito que ele quiser, porque quem estaria escolhendo era ele. Mas para rei, quem estava escolhendo era Deus. Percebeu a diferença? Então você que fica relaxado, não cuida da sua aparência, não cuida do seu aspecto físico, tá? Não faz dieta, não faz nada, tá lá só achando que você pode morrer obeso, que você vai para o céu.
Você não se cuida? Toma cuidado com esse negócio aí de falar que Deus não olha para aparência. Cuidado com isso, tá? Porque o meu Deus, ele quer sacrifício completo. Ele não quer sacrifício parcial. Então ele quer a pessoa completa. Uma pessoa totalmente defasada, totalmente deturpada, totalmente arrebentada, porque achava que Deus só queria o coração. Peraí, você não é feito só de coração, você é feito de tudo. Então Deus te fez a imagem e semelhança dele. E quando ele receber de volta você, ele quer que você continue sendo a imagem e semelhança dele. Ou você imagina um Deus obeso, um Deus viciado em rodízio, um Deus viciado em pizza, um Deus viciado em churrasco, um Deus que só sabe ficar indo de casa em casa rotar, não sai de porta em porta, de festa em festa, enchendo o bucho, igual muito crente faz. Você imagina Deus assim? Você que diz que é igual a ele? Você que fica arrotando é que você é santo, o resto do mundo é pecador? Você imagina Deus assim? Porque eu não imagino. Você imagina Jesus Cristo aqui na terra, andando arrastado, numa caçamba de um caminhão que não aguentava andar, tão gordo que estava? E eu não estou sendo gordofóbico não, eu estou sendo sincero. Eu estou dizendo que Jesus Cristo não era relaxado. Ah, Deus, mas muitas das pessoas assim que estão acima do peso não é relaxado. É, 90%. Outras 10% têm disfunção. E essas que têm disfunção, essas eu não critico porque é uma doença como qualquer outra doença e precisa ser tratada. Disfunção precisa ser tratada. Agora, quando é relaxo, aí, meu amigo, desculpa. É pecado como qualquer outro pecado. É pecado como adultério, como fornicação. É pecado como roubar, matar. É pecado você ser relaxado, tá? Paulo não, Isaías diz, por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão e o fruto do vosso trabalho vindo daquilo que não pode satisfazer? E aí? Então toma cuidado com as suas interpretações bíblicas, tá? Vamos continuar aqui. Pessoal, entenda-se o seguinte. As primeiras igrejas que foram constituídas, as primeiras assembleias presbiterianas, batistas, congregações, todas essas igrejas eram praticamente a mesma coisa. Porque elas entendiam apenas que tinham que protestar contra a igreja católica. Ela vinha daquela linha luterânica de que os princípios católicos estão incorretos, estão errados e nós não podemos ser iguais a eles. Então nós precisamos fazer uma diferenciação deles. Número 1, nós não podemos adorar imagens. Temos que adorar apenas um Cristo invisível, Deus invisível, da qual Paulo pregou. Né? No mais, a gente precisa também manter uma forma de organização para que a gente seja diferente desse pessoal. Então foi lá e adotou-se algumas vestimentas para que acontecesse isso. Né? Mas, com o decorrer dos anos, algumas igrejas foram se desmembrando. A primeira de todas foi a própria Assembleia. Você pega a Assembleia do Belém com a Madureira, teve o primeiro desmembramento ali. E ali já começou essa separação de uso e costume. É lógico que quando se teve essa primeira separação, né? E começou a se dar algumas aberturas. Por que se deu essas aberturas? Porque aquele que foi para um lado, tá? Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro lado, ele entendeu o seguinte: olha, a gente pode ser santo, a gente pode ser diferente dos católicos, porém mantendo algumas tradições. A gente não precisa ser 100% da forma que a gente era quando nós nos desmembramos da Igreja Católica. Nós não precisamos. A gente pode adotar algumas coisas desde que mantenha a santidade. Então, mulheres, se é para você ficar bonito para o seu marido, para manter o seu casamento, pode usar os seus adornos. Ah, mas no livro de Pedro fala que o nosso adorno não pode ser... Não fica se apegando a textos isolados para formar uma doutrina não, tá? Porque existe uma diferença de uso e costume e doutrina. Doutrina é ensinamento bíblico. Uso e costume é ensinamento congregacional. Tá? Certo ou errado é um mandamento que aquela igreja específica estipulou para manter uma certa ordem e uma certa separação das demais ou dos demais. É errado? Há controvérsias, em parte sim, em parte não. Por que em parte sim e em parte não? Porque se aquele uso e costume vai auxiliar na tua santificação, não é errado. O que acontecia antigamente. Antigamente se tinha muito disso. O que for positivo você está no nome das igrejas, o que for negativo não você está no nome, tá bom, gente? Vamos combinar dessa forma. Então antigamente você olhava uma mulher da congregação e você sabia que ela era da congregação, da Testemunho de Jeová, da Deus é Amor, você sabia que ele era, das antigas assembleias você sabia que ela era. Hoje em dia não dá para saber. Hoje em dia não dá para saber. Por que não dá para saber? Porque muitas dessas igrejas, a pessoa continua usando esses costumes quando vai para a igreja, mas quando está fora da igreja não usa mais. Quando vai para o trabalho, quando está na sua rotina, quando está no seu dia a dia.
tá bom? Então não dá mais para tanto saber. Existem algumas que ainda adotam o uso e costume de que mesmo fora da igreja tem que manter aquela postura, né? Respeito. Porém, é como eu li no começo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, não eu e nem você. Então não tem como você exigir que as pessoas sejam iguais o tempo todo, até porque o ser humano ele passa por metamorfoses o tempo todo. Ele passa por transformações o tempo todo, ele muda o tempo todo. Tá? E livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18, se não me falha a memória, vai dizer assim, ó, vós não sois consumidos porque eu não mudo. Quem é que não muda? Deus, Jesus. Esse não muda, esse é imutável. Nós somos mutáveis. Nós passamos por centenas de transformações ao longo da vida. E muitas das pessoas que passam 10, 15, 20 anos aceitando música e costume, o coração dela não está naquilo. Ela está lá, mas está por obrigação, está por algum motivo. Então não adianta nada. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Ageu, capítulo de número 1, verso de número 5, aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Então, aonde está o teu caminho, também tem que estar o teu coração. Então, se você está seguindo esses usos e costumes, porque você acredita, porque você entende que aquilo vai te manter santo, vai te manter separado, né? Continua. Paulo disse para Timóteo, fica naquilo que aprendestes. Agora, se vai passar um tempo, aquilo vai te corromper, aquilo vai te fazer mais, você está fazendo por obrigação, pare. Muita gente fala mal do filho pródigo porque não entende a história e não entende de bíblica. Eu não critico o filho pródigo, eu tenho pregações falando disso, tá? Então tome muito cuidado com isso, né? Tome muito cuidado com isso. Recentemente eu conversava com algumas pessoas e eu falava, olha, eu não bebo. Ah, porque é pecado? Não é porque eu não sei beber. Existem pessoas que sabem. Ah, mas a Bíblia diz que beber é pecado. Não, a Bíblia diz que nós não podemos ser dados ao vinho, não temos que ser embriagados, mas sim do Espírito Santo. Então, é que eu, quando eu faço esse tipo de comentário, preciso tomar certo cuidado, porque tem um pastor amigo meu, ou ex-amigo, sei lá se ele ainda é amigo, né? Que ele fala que eu desviei um evangelista dele com esse tipo de comentário. Eu não desviei ninguém, eu não desvio ninguém. Se a pessoa se desvia é porque ela já não estava estruturada, tá? Ela já não estava estruturada, mas ninguém desvia ninguém, não existe isso. Mas enfim, continuando aqui. Tá, Anderson, então, como que eu não sou da igreja, eu estou assistindo o teu vídeo. Eu preciso saber se é pecado ou se não é pecado. Usar calça, usar brinco, usar bermuda, usar isso, tudo. Vamos lá. Primeiro, a Bíblia diz o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se na tua igreja está dizendo que você não pode fazer essas coisas, você tem dois caminhos. Ou você faz de coração, ou você sai dela e faz de coração em outro lugar. Mas é pecado ou não? Biblicamente falando, você não vai achar na Bíblia a palavra calça. Você não vai achar na Bíblia a palavra bermuda. Tem que parar de ser ignorante, pessoas, tá? Tem que parar de ser ignorante. Quando colocaram esses usos e costumes, foi como eu expliquei, foi para fazer uma separação. Só que a Bíblia vai dizer que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Isso não define separação. Até porque vocês mesmos, que estão falando disso, julgam as pessoas por outros motivos. Então, o julgamento é tão pecado como você deturpar a palavra de Deus. O julgamento, quando você julga outra pessoa, você está pecando, tá? Então, não adianta você falar que você é santo porque você é diferente, porque você usa uma roupa diferente. Porque você mesmo sempre usou o texto lá de Samuel dizendo, quando Deus falou para Samuel, não atente para sua aparência. Espera aí, então só pode atentar para a aparência quando for conveniente para mim? Ô Deus, olha para minha aparência, Deus, papai, olha para minha aparência, porque eu sou santo. Olha o tamanho da minha gravata, olha o tamanho da minha calça, olha o tamanho da minha blusa. Então olha para mim que eu sou santo, tá, Deus? Olha pra mim que eu sou santo, então olha pra mim, beleza? Tô santo, tô na régua. Olha pra mim, me manda pro céu porque eu tô diferente daquele incircunciso de bermuda, de camisa regata, daquela desviada de sair de decote. Me manda eles tudo pro inferno, porque eles não são igual eu. Agora é conveniente eu falar para as pessoas, olhe pra aparência. Agora é conveniente. Que agora eu tô, né? Agora, como eu falei, quando você está se acabando, se destruindo, se mutilando, se acabando de hambúrguer, de pizza, assim, não, você não pode olhar para aparência. Você tem que olhar para mim, tem que gostar de mim do jeito que eu sou, tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque senão eu vou te processar por gordofobia, vou te processar e ainda vou falar que você é julgador preconceituoso e discriminatório, porque você está me julgando pela minha aparência.
E outra coisa, Deus fala que você não pode olhar para minha aparência, hein? Você tem que me aceitar como é que eu sou. Tá? Essa é a Bíblia que diz. Você vê como é que as coisas, a gente usa a Bíblia para aquilo que é mais conveniente para nós e tem que tomar um certo cuidado, porque a Bíblia vai dizer, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 19, que aquele que acrescentar qualquer coisa no livro dessa lei, também eu acrescentarei as pragas deste livro. Aquele que tirar coisas do livro dessa lei, eu tiraria o seu nome do livro da vida. Então toma cuidado com o que você fica inventando, com o que você fica acrescentando na Bíblia. Deixa claro que todas essas coisas são usos e costumes, são regras. As casas têm que ter regra, as escolas têm que ter regras, os empregos têm que ter regras, as igrejas precisam ter regras também. Até porque quando você faz uma abertura, essas aberturas vão aumentando, vão se dilatando. Né? Tem uma igreja aí que, como eu falei, quando for negativo eu não vou citar o nome, que lá tem, vou dar dicas, tá? Também não posso, eu tenho responsabilidade com vocês. Tem até púlpito de prancha de surf. Então, não pode ser nem 8 nem 80. A Bíblia diz que nós não podemos ser quente nem frio, mas tem que ser, quer dizer, nós temos que ser temperado. Pode ter muito sal nem pouco sal. O quente e frio é totalmente o contrário. Aí de ti que não é quente nem frio. Mas não temos que ser temperados. Sal da terra e luz do mundo. Mas para eu ser sal da terra e luz do mundo, não tem que ser diferente? Tem que ser diferente. Seja luz, seja diferente. Tem lá 10 mulheres e você é uma dessas 10. Todas elas estão de calça. Mas todas elas estão com calça que modela o corpo de um jeito que mostra uma sexualidade que ninguém consegue cultuar. Usa uma calça também que você não precisa se expor dessa forma. Por exemplo, tá? Por exemplo. Tá? Você é homem, né? Todos os 10 homens estão lá na praia de sunguinha, mostrando todo o seu corpinho. Você tá lá com uma bermuda, uma camiseta e tal. Nossa, que careta, que chato. Por que todo mundo tá de sunguinha e aquele cara tá daquele jeito? Porque ele é crente. Nossa, todas as mulheres tá com uma calça que desenha o corpo dela. Essa daí ó, tem um corpo até mais bonito, mas não tá usando uma calça. Por quê? Porque ela é crente. Até porque, eu me lembro que uma vez eu estava na porta de uma igreja e a gente discutia esse assunto. E a mulher do pastor, na época, ela falou, aquela irmã lá embaixo, dá uma olhada. Olha que coisa mais linda. Veja, olha se não chama atenção. Olha lá, blusão, tal, saindo até o pé. Eu falei, realmente chama atenção, mas para um pouquinho e olha. Ela o quê? Dá uma olhada. Ela olhou. Na hora que a irmã deu uma passada, a saia dela estava com rasgo de fora a fora, a perna dela mostrou inteirinho. Eu falei, aí, ó. Fez a alegria de todo mundo. Ai, credo, vigia. Eu falei, ué, você não falou que era pra olhar? Eu tô olhando. Tô olhando. E não só eu, todo mundo tá olhando. Porque a saia dela cobre o quê? Ela, ai meu Deus. Eu falei, toma. Então cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Cuidado com esse negócio de achar que roupa define santidade. Roupa não define santidade. Porque se fosse roupa define santidade, não tinha tantos evangélicos, tantas pessoas em pecado. Porque quando ela tá de roupa, ela entende que ela não tá em pecado. Mas quando ela vai fazer as merdas dela, a primeira coisa que ela faz é tirar a roupa. Tá? Ou eu falei alguma bobagem? Então, toma muito cuidado, porque as pessoas falam que não é para julgar pela aparência, não é para olhar o que está diante dos olhos, não é isso, mas são as primeiras a fazer. E o pecado, gente, ele se consiste em fazer aquilo que ninguém pode ver. Ou alguém peca de forma explícita, alguém rouba, mata, se prostitui, adultera, não, faz tudo isso escondido. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de se revelar. Exatamente. Então, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Tá? Anderson, você falou, eu não entendi. É pecado ou não essa coisa? Não. A Bíblia diz tudo minha lista, mas nem tudo me convém fazer. Se você está num lugar que tem normas, diretrizes, eu congreguei em um lugar, na verdade eu venho de uma linhagem pentecostal há 23 anos. Todas as igrejas que eu congreguei, todas elas tinham uma linha extremamente dura no que diz respeito a uso e costume. No último ano, há 2 anos atrás, na verdade, principalmente quando estava a pandemia no auge, eu tive um problema gravíssimo de saúde, tive problemas sérios e eu precisei me cuidar da minha parte de saúde. E quando eu comecei a me cuidar, automaticamente eu perdi muito peso. Eu tenho vídeos falando disso, eu perdi mais de 25 quilos. E automaticamente tive que renovar todo o meu guarda-roupa, academia, pedal, tudo isso. Automaticamente, quando você vai para uma academia, você não vai de terno e gravata. Você vai pedalar, você não vai de terno e gravata. Então eu tive que trocar todo o meu guarda-roupa. Doei todas as minhas roupas praticamente, porque eu perdi praticamente tudo.
E comecei a usar umas roupas um pouco mais justas, tal, tal. E quando você começa a definir o seu corpo, é normal que você queira usar roupas que favorecem mais o seu corpo. É normal, gente. Isso é do ser humano. Eu sempre falo para as pessoas, quando você vê uma pessoa postando alguma coisa numa rede social, é porque ela olhou para aquilo e falou assim, pô, tô bonito, tô legal, quero que o mundo veja isso, vai lá e posta. Agora, quando a pessoa tá toda ferrada, toda zoada, ela fica murchando a barriga, fica tentando baixar a posição. Posso dar 5 segundos para uma fofoquinha aqui? Porque não aguento, tem jeito. Eu fui num... Na verdade, não fui, eu perdi o evento, infelizmente, de uma cantora mega famosa, super vaidosa, tal, tal. E eu, quando eu fui ver o culto depois, online, porque eu não pude estar no culto no dia, falei, caraca, mano, se não tivesse um pouquinho acima do peso, para não falar o que eu pensei na hora, eu achava que era fulana. Por que isso? Porque eu sigo ela nas redes sociais e vejo as fotos que posta, vejo os negócios, tal, tal. Só que no vídeo, não dá pra você ficar achando posição, por quê? Porque é outra pessoa que tá filmando, não são o seu grupo, você não edita, não tem nada. Depois eu falei, caramba, eu não acredito que é ela. E era. Porque depois marcaram o nome dela em uma das gravações marcadas. Eu falei, caramba, fiquei triste porque eu perdi a apresentação, porque eu sou muito fã dessa cantora. Mas depois eu fiquei bobo, porque eu falei, caramba, mano, como é que pode, cara? Quando a gente vê nas mídias, é de um jeito, agora que você tá vendo aqui praticamente pessoalmente, completamente diferente. Então, mídia social é isso. Você mostra o que você entende que é uma coisa que te favorece. As pessoas vai lá para Campos do Jordão, posta. Vai lá para não sei o que, posta. Vai lá para praia, posta. Agora, quando tá ferrado, não posta. Quando tá zoado, não posta. Ou faz um monte de filtro para tentar parecer que tá bom, né? Então, é mais ou menos isso, gente. O ser humano, ele vive sim de aparência. O ser humano vive sim daquilo que está diante dos seus olhos. Até porque quando você vai conquistar uma pessoa, ou você quer ser conquistado, a primeira coisa que você olha é a embalagem. Você vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que você olha é a embalagem. Então, se uma pessoa está com uma vestimenta apropriada, né, você vai falar assim, poxa, essa pessoa, ela se cuida, essa pessoa tá... E o que aconteceu comigo foi isso. E depois de 23 anos, eu falei, eu procurei as minhas lideranças e falei, ó, às vezes estou na rua de bermuda porque eu estou caminhando, eu estou correndo, eu estou fazendo uma tal, ou eu estou pedalando, então você me deixa na minha, não preciso pregar, não preciso fazer nada, porque eu entendo que eu não estou apto para isso. Não, fique em paz, se alguém te julgar é comigo, né? Eu achei muito louvável isso da parte dele. Só que vaidade é uma coisa que é meio desenfreada. Pra gente nunca tá bom. Você sempre quer, tá, aí você quer treinar mais, aí começa tal. Aí você aumenta mais a sua exposição, e aí começa assédios, começa cortejos, começa um monte de coisa, e realmente vira uma bola de neve que é infindável. E aí é onde você precisa de uma orientação espiritual, onde alguém tem que olhar pra você e falar assim, ó, eu entendo que você deu uma melhoradinha, mulher, homem, o que for, jovem, só que você precisa dar uma segurada, você tá exagerando. Está exagerando. E alguém tem que fazer isso. Infelizmente eu não tive esse amparo, e mesmo com todo o conhecimento bíblico que eu tive, eu não tive estrutura para gerenciar isso. Então, caiu por uma série de problemas, né? Até que um belo dia eu estava de barba e recebi a seguinte palavra, olha, nunca mais venha para cá com a barba dessa forma. Nunca mais venha. Aquilo me machucou, porque eu já estava debilitado, eu tive um problema gravíssimo de ansiedade, de depressão, e eu estava nesse momento, não podia ouvir aquilo naquele momento, não tinha estrutura para isso. Então eu parei de forma brusca de ir. Me fez mal gigantesco, porque eu amava aquele ministério, amo ainda, não sei se algum dia eu volto para lá, provavelmente sim, mas para eu voltar eu preciso estar adepto àqueles usos e costumes, porque tem que se respeitar, entendeu? Então, se você não aceita aqueles usos e costumes, a igreja não vai mudar por tua causa. Então, saia você, não queira mudar a igreja. Não fique falando mal do lugar que você está. Vá para um que aceite. Agora, toma muito cuidado, porque isso é uma fonte inesgotável. Você vai no lugar que te permite isso, te permite aquilo. Vai chegar um momento que você também vai falar, isso aqui não tá bom, não. Eu acho que eu vou naquela, porque aquela é mais flexível ainda. Aí começa aquele leilão de quem abre mais portas para você. E nós esquecemos que a porta larga conduz à perdição, a estreita salvação, tá? Quando a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, não está falando isso. Agora, você quer saber de uma coisa extremamente importante? Eu vou finalizar aqui, para a gente não ficar cansativo. Vá lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 22, e nós vamos ler o que é importante para a gente, que é aqui, ó, versículo de número
Aqui, ó. Versículo de número 14 e 15. Vai dizer assim: bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos. Tinha 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, capítulo de número 20, 10 mandamentos. Jesus Cristo foi lá e resumiu em 2. E depois Jesus Cristo deu mais um mandamento. Primeiro, ele resumiu em 2. Amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, somente ele prestará culto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando ele foi ascender ao céu, ele deixou mais um mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, está dizendo aqui, ó, bem-aventurados que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, para que você tenha direito de entrar na cidade pelas portas e tenha direito de comer da árvore da vida, você precisa cumprir esses 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas, né, é cumprir o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Eu tenho um vídeo falando que ninguém vai entrar no céu se não cumprir o segundo mandamento. Eu recomendo que você assista esse vídeo, que ele é pesado. Tá? E amar a Deus. E tem um novo mandamento: amar os outros como eu vos amei. Jesus Cristo, quando ele veio para a terra, de que forma que ele amou nós? Tem o amor de Deus, né? Que está lá em João 3,16, que você deve ter de cor. Mas tem o amor de Cristo. Ah, mas eles não são o mesmo? Calma. O amor de Deus foi de tal forma que deu seu Filho. Ponto. O amor de Cristo foi que aceitou essa intimação de Deus, essa convocação de Deus, né? E se entregou no madeiro por nós. E Jesus Cristo não jogou ninguém, ele acolheu. Ele diz lá no livro de Lucas, capítulo 19, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então você que fica aí preocupado com usos e costumes, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, está esquecendo de coisas maiores. Um rapaz quis lacrar comigo nos meus comentários, eu falei: filho, leia lá o que diz no livro de Mateus, capítulo de número 23, que é Jesus Cristo repreendendo os fariseus. E uma das falas de Jesus Cristo para os fariseus foi: vós, fariseus, escribas, hipócritas, que fechais as portas dos céus para os homens, porque colocam jugos pesados, que nem vós cumpris e nem permitem a eles cumpris. Aí Jesus Cristo, ele é tão maravilhoso nos seus feitos, que ele olha para o povo então e diz: olha, cumpre aquilo que eles estão falando. Ou seja, trazendo para o âmbito de hoje, tá? E eu não estou chamando ninguém de fariseu antes de alguém ficar magoado comigo. Mas trazendo para os âmbitos de hoje. Se uma igreja diz para você, seja dessa forma, dessa forma, dessa forma, seja. Se a outra fala, seja dessa forma, seja dessa forma, cada uma vai falar de um jeito diferente. Tem milhares de igrejas, mas seja da forma que ela falou. Por quê? Porque você está sendo obediente às suas lideranças. E aí é Deus com ela. Entendeu? Porque a Bíblia vai dizer assim, Jesus Cristo disse para aquele povo: cumpre o que eles dizem, mas não pratiquem as obras dele. Por quê? Porque Jesus Cristo sabe o que acontece nos bastidores. Sabe que muitos líderes são hipócritas. Muitos líderes são mentirosos. Eles falam para você que o dinheiro não é importante, mas eles são ricos. Eles falam para você que a aparência não é importante, mas vivem em academia. Falam para você isso, mas eles fazem outras coisas. Então cumpre o que eles falam. Tá falando que não é para usar calça, homem? Quer dizer, mulher? Então não use, se na tua igreja está falando isso. Tá falando, homem, para você não usar bermuda? Então não use. Siga a doutrina do lugar que você está, que você aceitou. No contrário, saia e vai para o lugar que você se adapte. Mas não deixe de servir a Deus por nada. Tá? Porque agora, o mais importante está aqui no versículo de número 15 e eu termino agora. Ficarão de fora. Não vai falar de uso e costume, não vai falar de aparência, não vai falar nada. Não vai largar. Ficarão de fora cães, feiticeiros, fornicadores, tá? Fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Ficarão de fora esses aqui. Não falou de roupa, não falou de vestimento, não falou de maquiagem, não falou de nada. Falou esses vão ficar de fora. Então tome cuidado com o que você interpreta da Bíblia. Porque aquele que acrescentar, ficar inventando doutrina, ficar inventando coisa, ficar inventando negócio, se você não tiver noção do que você está fazendo, você está acrescentando. E as pragas desse livro vão se acrescentar na sua vida. Agora, aqueles que estão sendo muito porta aberta para ter lá 10 mil membros na tua igreja para ficar ganhando gente, toma cuidado também. Porque aquele que tirar qualquer coisa do livro dessa lei, eu também riscaria o seu nome do livro da vida. Então, uso e costume, né? Ele funcionou muito há anos atrás, porque não tinha tanta mídia, não tinha tanta coisa, então funcionava, as pessoas aceitavam de boa. Hoje as pessoas mudaram, as pessoas são influenciadas pelas mídias sociais, então não dá para comparar o passado com hoje. Como eu disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós não. Então o ser humano muda. O ser humano muda. E Jesus Cristo sabe disso. Ou você, que é tradicional, ou você
que segue todos esses negócios de acordo com o seu julgamento, com o seu entendimento, tem coragem de dizer que todo o restante vai para o inferno? Você tem essa coragem? Porque eu não tenho. Eu preguei 20 anos nessas igrejas e nunca tive coragem. Fui cobrado várias vezes. Pastoreei 4 igrejas. E eu escutava a seguinte forma: você não vai pregar uso e costume? Você não vai pregar... Eu escutava essas cobranças e eu falava o seguinte: quem quiser ouvir essas coisas, vá ouvir da liderança, vá nas sedes e escutem lá. Porque eu vou pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. É o que eu vou pregar. Agora, quem quiser ouvir de leis, de uso e costume, vá nas sedes. Assim como tem igrejas que tem cultos específicos para a doutrina, eu sempre concordei com isso, sempre achei também que tem culto que tem que ser específico para isso. Ah, e se as pessoas não forem? Se elas não forem, é problema delas. Mas, no mais, 99% dos cultos tem que ser de louvor e de adoração e de convite para as pessoas aceitarem a Jesus. Porque nós estamos perdendo sim os nossos jovens, e eu concordo muito com a pregação do pastor Marco Feliciano. Tá? Só não concordo com a parte dele de atribuir toda essa culpa do não pentecostal dele, daquela função que tinha dele no passado, que não tem mais agora, ao povo. Não posso aceitar, pastor. Você é muito inteligente para acreditar nisso. Então, abrace a sua responsabilidade também. Tá? Nós só mudamos, nós só evoluímos quando nós aceitamos que erramos. Eu errei muito, estou aqui diante desse povo todo, admitindo que quando eu tive essa minha transformação, eu errei muito. E Deus é conhecedor de todos esses erros. Muitos deles eu me arrependo. Entendeu? Mas o uso e costume não tem absolutamente nada a ver com isso. Foi a falta de preparação que eu tive e que eu não recebi respaldo para administrar essa minha mudança, tá? Membros, seja ele obreiro, seja ele o que for, tem que parar com esse negócio de achar que obreiro é melhor que... Não, é tudo igual. Ele é igual filho, tem transições, tem fases. E filho, você tem que acompanhar fase com fase e direcionar, não pelo caminho que você quer, mas pelo caminho que vai fazer bem para ele. Beijo a todos. Tchau!